Bom dia. Bom dia. Vamos iniciar então essa aula inaugural. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o curso, sobre quem nós somos, e depois nós tratamos do tema que nós queremos iniciar esse primeiro momento, que é uma forma de você se sentir estimulado e desafiado nessa jornada que você está embarcando. E sabendo que você tem todo o suporte e tem pessoas que vão estar ao lado de vocês em cada passo, em cada momento dessa jornada. Primeiramente, mais uma vez, destacar e parabenizar a pessoa do professor Rondinelli pela sua iniciativa de ir em busca do Instituto Educa Inter, trazer até aqui para que vocês pudessem conhecer e saber de toda a legitimidade do processo e de toda a estrutura que o Instituto está montando para dar esse suporte para vocês. Então, parabéns, professor Rondinelli, a sua iniciativa deve ser algo reproduzido no estado do Ceará. Então, é algo que nós estamos em busca de pessoas que estão na gestão da educação, que entendam que nós precisamos avançar em vários sentidos na educação, mas o principal deles está relacionado à formação do professor e à sua valorização. Como alguns já viram o professor Rafael falando, eu sou, como vocês, professor da educação básica, então me sinto muito à vontade para conversar com vocês. Sou professor da rede pública estadual, 200 horas, sou professor da rede pública municipal de Fortaleza, 100 horas. Então, como uma grande parte de nós, tenho 300 horas, manhã, tarde e noite, então sei muito bem o que é esta luta. Terminei o meu doutorado com essas 300 horas em sala de aula, porque eu estava no probatório, então não podia ter afastamento, então sei, e por isso eu vou contar um pouquinho para vocês quem nós somos. Em primeiro lugar, o Instituto Educa Inter nasce de uma necessidade de aperfeiçoar sua estrutura. O professor Dr. Wellington Costa já trabalha há décadas trazendo essas oportunidades de mestrado e doutorado internacional para o Ceará, mas sempre havia a necessidade de aperfeiçoamento e melhoramento para poder se expandir para o interior do estado. Então, pensar no Instituto é justamente a possibilidade de agregar outras empresas e outras pessoas que pudessem reforçar essa ideia. Qual ideia? A ideia de tornar professores da educação básica mestres e doutores. Nós sabemos que existe um gargalo muito grande na pós-graduação estrito sensu, relacionado principalmente à quantidade de vagas, mas também à disponibilidade de tempo. Muitos professores, por mais que contem em alguns níveis, ou estadual ou municipal, com afastamento total ou parcial, tem dificuldade com essa dedicação para o mestrado e doutorado estrito sensu nas instituições públicas, federais, estaduais que dispõem dessas vagas. E aí, a possibilidade de fazer esse mestrado internacional, ele vem justamente para tapar essa lacuna, fechar esse espaço e dar mais uma oportunidade em relação a número e em relação à organização do curso para que nós possamos fazer mestrado e doutorado. Isso, pessoal, que a gente está fazendo é algo espetacular. Por quê? Porque é um projeto que já está há mais de 10 anos estabelecido pelo governo federal, de que o número de professores mestres, professores doutores se amplie no Brasil. Entretanto, as políticas públicas não conseguem fazer com que isso realmente aconteça. E os custos são muito altos, tanto no orçamento público, quanto também para nós nos disponibilizarmos a fazer na rede privada. Então isso lentamente tem sido modificado. Hoje em dia nós conhecemos colegas na educação básica, mestres e doutores, mas o número ainda é pequeno. Para vocês terem uma ideia, recentemente nós tivemos uma reunião para uma pauta de reivindicação no Estado
e foi feito um levantamento de doutores no estado e não passávamos de 300 doutores, não chegava nem a 400 doutores no estado. Estou falando da rede pública estadual, estou falando dos habitantes do estado do Ceará não. E isso assusta, isso acende uma luz vermelha, porque a gente que é doutor fica visto como se nós fôssemos estrelas ou seres superiores, iluminados, que não poderíamos chegar a esse nível. Entretanto, ser mestre, ser doutor, pessoal, passa por um caminho de métodos e técnicas que todos nós somos capazes de aprender. É óbvio que algumas pessoas se destacam mais pela sua produção acadêmica, científica, tempo de dedicação, prazer, gosto naquilo que faz. Outras nem tanto, mas o título de mestre e de doutor é um título que é dado para alguém que segue as regras do método científico. E é justamente isso que nós vamos passar para vocês. Então o Instituto Educainter, pensando nessa estrutura, convida a empresa Ideias Acadêmicas para compor essa estrutura do Instituto. Além das ideias acadêmicas, o Instituto também cria uma revista científica para que os alunos do Instituto possam publicar seus trabalhos, seus artigos científicos. A Ideias Acadêmicas também publica livros com os artigos e trabalhos dos professores, dos autores que fazem parte do Instituto ou da mentoria Ideias Acadêmicas. E o que é essa Ideias Acadêmicas que o professor Rafael fala? É uma empresa privada que treina aquele mentorado para conhecer mais sobre a metodologia científica e aplicá-la em seus trabalhos. Então, tanto nós preparamos pessoas para as seleções de mestrado e doutorado, como também acompanhamos pessoas que estão cursando mestrado e doutorado, trabalhando toda a parte de metodologia da pesquisa, trazendo a prática desses conceitos metodológicos e a aplicação desses conceitos no desenvolvimento da pesquisa. Dentro das ideias acadêmicas, você vai ter mentores de várias áreas, você vai ter psicóloga, você vai ter psicopedagoga, você vai ter vários profissionais que estão ali para atender às necessidades de cada um de vocês. Professor, eu tenho dificuldade em relação à escrita acadêmica. Eu tenho facilidade de ler, mas quando eu vou escrever, eu não sei como fazer isso. Nós temos profissionais, vídeos, textos, manuais, que vão estar à disposição de vocês para que vocês possam desenvolver essa habilidade. Professor, eu tenho dificuldade com coleta de dados, fazer entrevista, questionário, como fazer isso? Nós temos profissionais, temos manuais, temos vídeos que ensinam você a fazer isso também. Então, esses pequenos exemplos são para vocês entenderem que não há necessidade de você se preocupar, que você vai entrar no mestrado ou no doutorado do Instituto Educainter, fazer o pagamento da sua mensalidade e se virar para fazer a sua dissertação, a sua tese. Não é assim. Nós sabemos das dificuldades e necessidades e por isso oferecemos todos esses serviços para que você possa conseguir realizar esse propósito e continuar na jornada. Professor, então assim é fácil, está tudo bem, tudo maravilhoso. Não é fácil, não está tudo tranquilo. Você está entrando em uma jornada que envolve dedicação, trabalho e principalmente resultará em mudança de vida. Ninguém entra no mestrado e no doutorado e sai da mesma forma que entrou. A forma como você percebe o mundo, que você vê as coisas, que você analisa, passa agora por critérios metodológicos. Você passa a se relacionar com temas, com pessoas de uma forma diferente do que você fazia antes, devido às leituras, devido às provocações que são feitas. Então, todas essas reflexões, provocações fazem com que a nossa vida social e pessoal também mude. Isso é bom, muda para melhor.
além de abrir um leque gigantesco de oportunidades. Eu sei que você está aqui porque você quer seu mestrado, seu doutorado para ter a sua progressão financeira, mas não é só isso. Além da progressão financeira, muitas oportunidades vão surgir e isso é muito importante que vocês tenham consciência. Quanto mais você aparecer dentro da área que você se dedica, mais oportunidades surgem. Como é que eu apareço, professor? Produzindo artigo, produzindo algum tipo de produto que possa ser oferecido a instituições, escolas, empresas. Porque conhecimento, pessoal, não acaba e não fica guardado, escondido, porque todo mundo precisa dele e as pessoas pagam por esse conhecimento. E o especial de vocês é que vocês associam esse conhecimento com experiência. Então, quando você chega com experiência e conhecimento, você se torna um profissional diferenciado e isso é valorizado. Entretanto, você pode também fazer seu mestrado, seu doutorado e se dedicar apenas ao seu trabalho, à sua progressão e também está tudo bem com isso. O que importa é que eu esteja bem e cumpra o meu propósito. Se o meu propósito é fazer o mestrado, ter minha progressão e continuar me dedicando ali naquele cargo e função que eu estou, se lhe faz bem, ótimo. O que nós queremos com essa provocação inicial é que você não coloque para você algo que lhe impeça de progredir, algo que lhe impeça de sair da zona em que você está e chegue naquela que você gostaria de estar. Porque, infelizmente, é o que mais fazem conosco. Fazem com que nós nos sintamos incapazes, fazem com que nós nos sintamos menores. E a ideia da gente é que você perceba que você não é incapaz e nem é menor. Você pode apenas estar desprovido das ferramentas que são necessárias para alcançar seu objetivo. Então, no momento em que você passa a conhecer essas ferramentas e ter acesso a essas ferramentas, você consegue atingir o seu objetivo. E nós estaremos dispostos e disponíveis para mostrar a vocês essas ferramentas e fazer com que vocês possam acessá-las. E muitas vezes essas ferramentas estão gratuitas, estão fáceis, só não sabemos onde procurar e muitas vezes não sabemos nem que existem. E nós vamos dizer para vocês que existem e quais são elas. Então, nosso tema hoje, Lifelong Learning na carreira acadêmica, o caminho para o sucesso. Não se assuste, você vai entender o que é esse conceito e nós não vamos ficar falando inglês, até porque eu não sei inglês, então fique tranquilo que vai dar certo. Professor Dr. Rafael Teixeira, mestrado e doutorado em Ciência da Educação. Por favor, Rondinelli. Lifelong Learning, nós vamos falar o que é esse Lifelong Learning. Aprendizagem contínua como peça-chave na carreira, aprendendo a aprender. Isso aqui é um dos principais pontos que nós queremos que fique bem claro na sua mente. Se você sair daqui com esse ideal, com essa ideia, já está paga a nossa manhã, já está cumprida a nossa missão. Aprendendo a aprender. Nós vamos falar sobre técnicas para esse aprendendo a aprender e a ampliação das nossas experiências e visão de mundo. Por favor? Quem é Rafael Teixeira? Eu sou mentor sênior da mentoria Ideias Acadêmicas. Então, todos os mentorados da Ideias Acadêmicas passam por mim. Então, toda a parte da metodologia é feita por mim. Entretanto, nós temos outros mentores específicos que cuidam de áreas específicas do conhecimento. Eu faço atualmente estágio pós-doutoral na Universidade Federal do Paraná, trabalhando com discurso religioso e política. Sou doutor e mestre pela Universidade Federal do Ceará, no curso de Geografia, pesquisador e colaborador do Laboratório de Estudos Geoeducacionais e Espaços Simbólicos da UFC. Sou colaborador, não sou professor da UFC. Tem algumas pessoas que às vezes pensam que eu sou professor da UFC, eu não sou. Como eu falei no início, sou professor da Educação Básica, Estado da Prefeitura, membro da rede Opala de Pesquisa, que é uma rede que analisa
Patrimônio Cultural na América Latina. Sou editor da revista acadêmica Relegio Strequese, que pertence à Universidade Federal do Paraná. Avaliador da revista acadêmica Geossaberes, que pertence à pós-graduação em Geografia da UFC. Sou autor do documento curricular referencial do Ceará e da implementação da BNCC nos componentes de Geografia e Ensino Religioso. Orientador de mestrado e doutorado em Ciência da Educação. Também estou agora como elaborador e consultor do documento curricular de Fortaleza. Sou consultor de Ciências Humanas da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. E também tem algumas coisas que eu esqueço que eu sou também. Tudo isso, você diz assim, professor, e como é que você consegue fazer tudo isso e dar conta disso tudo? Primeiro, eu coloquei tudo isso para que vocês me conheçam, óbvio, mas para vocês verem que nós podemos ser muitas coisas e nós somos muitas coisas ao mesmo tempo. Você é pai, você é mãe, você é tia, você é avó, você é professora, você é vizinha, você tem vários papéis. E nós administramos todos esses papéis, porque quase nunca todos esses papéis têm que aparecer ao mesmo tempo. Seria muito difícil eu estar falando com vocês agora e estar fazendo análise de um artigo para a revista, ou cuidando do meu filho, ou tomando vinho, que não seria problema, né? Tá dando aula e tomando vinho, mas a gente aqui no Brasil ainda tem um certo preconceito com isso, não fica politicamente correto aqui no Brasil. Mas eu estou falando isso porque nós também temos uma loja de vinho virtual. Eu e minha esposa, nós gostamos muito de vinho. E aí, você diz para mim, professor, como é que você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Administração do tempo, disciplina e foco. Esse momento hoje, quem sou eu? Eu sou o orientador de mestrado e doutorado, eu sou o palestrante, eu sou o mentor sênior. O resto aí ficou para ontem, ou para antes de ontem, vai ficar para amanhã, vai ficar para segunda. Então, dá para fazer o mestrado em Ciência da Educação com 300 horas? Dá. Dá para fazer com mulher, com menino, com doença, sem doença? Dá. Entretanto, o que é que eu vou ter que fazer? Estabelecer uma organização e uma disciplina. Principalmente porque você não tem aquela obrigação que você tinha lá na graduação, pessoal. Todo dia eu tenho que ir para a faculdade. Horário tal, a horário tal eu estou na faculdade. Então você tinha uma rotina de ir à faculdade para a graduação, ir à faculdade para a especialização. Você tem uma rotina de ir para a escola ou ir para o cargo que você tem horário e por isso você faz. Você tem horário para ir para o aniversário, você tem horário para ir para a igreja, você tem horários para dormir, para comer, para ir ao banheiro. Então, se você tem horários, se você tem organização para tudo isso, você tem que ter horário para o seu mestrado ou para o seu doutorado. Você tem que sair daqui hoje com essa ideia. Onde é que eu vou encaixar o tempo para eu estudar para o meu mestrado ou para o meu doutorado? Eu vou estudar agora todos os dias de 20 horas até as 22 horas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Calma, como diz o cearense, com andor que o santo é de barro. Não derrube porque quebra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que nós precisamos estabelecer metas que são atingíveis para nós nos sentirmos recompensados e sabermos que conquistamos. Então, saia daqui com essa ideia, eu preciso ter disciplina para eu poder avançar, para eu poder evoluir. Sabe por quê? Porque você não vai ter tempo. Mas quando for daqui a 24 meses, você vai ter que ter uma dissertação e vai ter que defender essa dissertação. Se você não tem tempo hoje, você vai ter tempo daqui a 24 meses? Com certeza não.
Você vai continuar sem tempo. Talvez você tenha menos ainda do que o que tem hoje. Então, se eu já começo de hoje, incluindo na minha rotina, minhas leituras, meus estudos, minhas reflexões, minhas escritas, eu posso muito bem, daqui a 24 meses, ter uma dissertação pronta. Pessoal, mas eu quero que alguém possa me ajudar em relação à escrita do meu trabalho. Eu posso fazer isso? É claro que você pode. Você não precisa fazer o trabalho sozinho. O trabalho hoje em dia, ele pode ser feito por várias ferramentas e mãos. Mas você precisa saber o que você está pesquisando. Você precisa saber qual que é o caminho da sua pesquisa, estabelecer esses caminhos, nem saber, estabelecer esses caminhos, porque não é a ferramenta digital, não é o revisor, não é aquela pessoa que está ali ajudando a fazer o trabalho que vai ser mestre. O mestre vai ser você, a mestre vai ser você. E aí eu entro em um ponto muito importante, que quando vocês saírem por essa porta, todos vocês têm que estar preparados. Você está fazendo mestrado aonde? Na Universidade Del Sol. É? Onde fica? Fica em Assunção, no Paraguai. No Paraguai. Tá certo. E você vira as costas, às vezes na sua frente mesmo, a pessoa desdenha da universidade que você está fazendo por ser de uma instituição no Mercosul. Se você saísse pela porta e dissesse para a pessoa: estou fazendo mestrado, aonde? Na Universidade do Minho, em Portugal. Chique. Universidade de Portugal, finíssimo. Se você dissesse: é a Universidade de Londres. De Londres? Eita! Como é que tu conseguiu? Nós, infelizmente, ainda temos uma visão muito colonialista de que o que é bom é o europeu, ou, no máximo, o que é dos Estados Unidos. Lembra aqui? Membro da rede de pesquisa Opala, patrimônio da América Latina. Se nós fazemos essa rede de pesquisa na Universidade Federal do Ceará, com a Argentina, Paraguai, Colômbia, Chile, Bolívia, Peru, é porque esses países também produzem ciência. Nós precisamos superar essa ideia pequena, tacanha, de que o Brasil é o imperador da América Latina e todos os outros países são inferiores a nós em todos os sentidos. Pelo contrário, em muitos quesitos, esses países estão anos-luz à nossa frente. E na democratização do acesso à pós-graduação, Argentina, Paraguai, Uruguai estão anos-luz à nossa frente. Então, por isso que essa oportunidade é trazida até vocês. O que é produzido de ciência vai ser produzido por você, pelo seu orientador. O que vai fazer de você um mestre de verdade é o seu trabalho, é o seu tema, é a sua pesquisa e a sua carreira como profissional. Não é a instituição. Você quer dizer, então, que todo mundo que terminou o mestrado na UFC é um profissional competente? Todo mundo que terminou o doutorado na USP é profissional competente porque foi na USP? Todo mundo que fez mestrado na Universidade de Harvard é competente? Não. A universidade não faz pesquisador. A universidade é o caminho para que o bom pesquisador possa desenvolver a sua pesquisa. Mas a jornada profissional é que vai realmente evidenciar os frutos dessa pesquisa. Então, você é que é mestre, você é que é doutor, doutora. Então, vamos fazer por onde nós recebemos esse título e torná-lo frutífero na nossa carreira. Sem nos preocupar com fulano, com cicrano, com beltrano, que vai falar isso, vai falar aquilo. Eu falo com vocês sobre isso com muita tranquilidade, porque eu sou da educação básica. Eu sei do que eu estou falando. Então, essa realidade é para alavancar, é para mudar, para melhor a vida de cada um de vocês. Mas o que é esse lifelong learning?
Lifelong learning pode ser traduzido literalmente como aprendizagem contínua ou educação continuada. É um conceito, é um termo que é utilizado para nós reconhecermos que nós não estamos formados. Por isso que eu estou falando tanto de carreira. Nós nunca estaremos formados. Nós nunca estaremos completos. Então, quando nós falamos de aprendizagem contínua, nós estamos falando de que cada um de nós precisamos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, estar aprendendo algo. E no caso de vocês deram o primeiro passo em rumo a uma aprendizagem estrito sensu, de pós-graduação estrito sensu, que vai direcionar a visão de vocês para um campo da pesquisa em que vocês vão se tornar especialistas, em que vocês vão se tornar referência, em que vocês vão se tornar referencial para outras pessoas. Então, a aprendizagem contínua é algo que tem que nos despertar para essa compreensão de quê? De prosperar, de trajetória, de movimento. Isso que é vida. Vida acadêmica. Vida é movimento. Vida é trajetória. Por isso, lifelong learning. Né? Isso porque o conhecimento de fato nunca se esgota. Não sei se alguém aqui já leu o livro de Eclesiastes na Bíblia. Lá diz que buscar o conhecimento é correr atrás do vento. Ou seja, não para nunca. Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, ele era o homem mais sábio da sua época. E ele fala que sabedoria é correr atrás do vento. Porque por mais que nós nos tornemos doutores, com um pós-doutorado, 2 pós-doutorados, 3 pós-doutorados, a sequência disso é continuar sempre aprendendo. E entendemos que ao aprender, nós sempre vamos saber o quê? Qual a conclusão quando nós aprendemos? Nós precisamos aprender mais. Nunca se esgota. A aprendizagem é contínua. Com certeza você já ouviu que nunca é tarde para decidirmos aprender uma coisa nova. Outro detalhe importante. Rapaz, tu dessa idade, mulher, tu dessa idade, tu está atrás de fazer mestrado, está atrás de fazer doutorado. Isso não existe. O nosso cérebro, ele é como um músculo. Quanto mais você exercitá-lo, mais ele aumenta a sua capacidade de aprender. Já existem estudos que discutem e até mesmo tentam comprovar que quem exercita o seu cérebro através dos estudos, ou seja, da aprendizagem contínua, tem muito menos facilidade ou possibilidade de desenvolver demências. Então, associe sempre a sua aprendizagem contínua a essa evolução, mas também associe a atividade física, porque a mente ativa exige do nosso corpo um desgaste de energia muito maior. Então eu preciso estar com o corpo bem para que eu possa atingir pontos mais altos da minha trajetória intelectual. Não existe como você ter uma carga de trabalho intelectual maior sem você ter preparo físico para acompanhar isso. Estava vendo que nós homens, eu não lembro as mulheres, mas nós homens gastamos cerca de 2.000 calorias por dia parados. Ou o problema é que a gente ganha peso é porque a gente absorve mais calorias do que o que nós perdemos em estado de repouso. Nós temos que sempre trabalhar essa ideia de ganho e perda de caloria para poder manter peso, mas é só uma parte. O cérebro da gente, quando nós estamos em repouso, continua agindo, atuando, ele está consumindo energia.
Então, se está consumindo energia, vamos fortalecer o nosso corpo para acompanhar essa queima de energia. Por favor, José. Afinal, para a gente concluir essa ideia do conceito de lifelong learning e abrir para a nossa discussão, para estarmos felizes em todos os momentos, é importante aprimorarmos ou desenvolvermos habilidades e competências ao longo de toda a nossa extensa jornada de conhecimento. Ou seja, não existe nada mais triste na vida do ser humano do que ele achar que não tem mais nada a aprender. Não tem nada mais desestimulante do que a gente não ter nada para aprender. Muitas vezes você vê pessoas que sabem tudo de tudo. E muitas vezes você vê pessoas que têm muita empáfia. Como se soubessem todas as coisas e não precisassem aprender nada conosco. Entretanto, muitas vezes quem tem esse tipo de posicionamento é justamente porque já se formou, entre aspas. Quando nós assumimos essa ideia de que nós devemos desenvolver habilidades e competências ao longo da vida, isso nos ensina o quanto nós temos que ser humildes. Porque se eu tenho que estar desenvolvendo habilidades e competências a vida toda, eu sempre vou ter deficiência e sempre alguém vai ter algo para me ensinar. Nós precisamos das pessoas para aprender, para evoluir, para avançar. Mas precisamos também filtrar quem são essas pessoas que estão ao nosso redor, até mesmo por um cuidado emocional. E isso, por favor. E isso só é possível se estivermos abertos a aprender, desaprender e reaprender. Nós temos que estar dispostos a aprender, desaprender e reaprender. O que é isso? Vocês vieram aqui para aprender. Mas algumas coisas que vocês vão ouvir hoje aqui vão de confronto a algo que você já tinha como um conceito formado. E você tem que estar disposto a desaprender o que você já tinha aprendido para reaprender algo novo com base no que você já sabia e no que você foi ensinado. Se nós não tivermos, pessoal, essa flexibilidade, nós não conseguimos reaprender. Se nós não tivermos a capacidade de dialogar para que nós possamos avançar, nem sempre para o consenso, tá? Às vezes não é para o consenso, mas avançar para o novo patamar de aprendizagem, nós vamos ficar sempre no andar inferior. Eu estive esses dias em uma reunião com um grupo e esse grupo recebeu críticas sobre o que eles tinham feito, o que eles tinham produzido. Quando eles se reuniram para analisar essas críticas, a posição deles qual foi? Defender o que eles tinham feito. Então, tudo que a crítica chegava, isso já foi contemplado não sei aonde, isso já foi feito aqui, isso já foi respondido ali. E eu parei e fiquei analisando aquilo por um tempo e depois eu disse, mas pessoal, se o leitor que analisou está destacando esse ponto, não seria melhor a gente parar e refletir sobre o porquê que ele falou isso? Para a gente pensar se o que nós construímos realmente não precisa de nenhuma modificação. Eita, que quase eu apanho. Eu sou pequeno, né? Aí eu também não discuti. E deixei a coisa rolar. Também não dei mais nenhuma contribuição. Por que eu estou contando isso para vocês? Para a gente aprender que quando nós nos comunicamos, se a pessoa que recebeu o nosso comunicado não entendeu, ou entendeu outra coisa e nos fez uma réplica ou uma crítica, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, nos autoavaliar. O que eu comuniquei por escrito ou falando? Por que essa pessoa entendeu dessa forma? Ou por que ela não entendeu? Está em mim o problema? Eu usei as palavras incorretas?
eu falei rápido demais, eu escrevi de forma muito rebuscada para o nível daquela pessoa, o que foi que eu fiz na comunicação que eu errei? Depois que eu faço a minha autoavaliação, e aí essa avaliação tem que vir de dentro para fora, aí eu vou avaliar como essa pessoa está analisando o que eu produzi, para que eu possa entender onde é que está o erro nessa comunicação. Aí nós evoluímos. Aí nós reaprendemos. Nós não precisamos estar o tempo todo sendo advogados de nós mesmos. Nós não precisamos estar o tempo todo querendo nos proteger das críticas, querendo impedir de sermos criticados. Nós às vezes nos sentimos profanados, levamos para o emocional, isso nos desgasta, porque nós não aceitamos que alguém esteja criticando o que nós produzimos. Então esse avanço está ligado à aprendizagem contínua, está ligado ao fato de eu estar disposto a aprender. Agora, antes de nós passarmos, pode passar, Juliana, para o nosso próximo ponto, nós vamos falar sobre a importância da aprendizagem contínua na nossa carreira. Mas antes de nós passarmos para isso, queria deixar aberto para a gente conversar aqui, você fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre esse conceito de lifelong learning, de aprendizagem contínua. Alguém poderia falar sobre o que você entendeu, poderia dizer para nós alguma dúvida que gerou, alguma coisa que você ficou pensando aí quando nós falávamos sobre esse conceito? Sintam-se à vontade, tá? Vocês estão na casa de vocês, eu sou só o visitante. Vou pegar minha água. Quem vai quebrar o gelo? Marcos? É? Foi isso que eu ouvi? Quem vai quebrar o gelo? Quem é o falante aqui de vocês? Professor, acho que ninguém vai falar, não. Olha, alguém já falou. Só em dizer isso alguém já falou. É melhor você dar continuidade. Eu só sei o nome do Rondinelli e do Antônio, vai ser um dos dois. Vai lá, Zé. Como foi a contribuição aí? O secretário, representação institucional, né? É porque ele disse que hoje é sábado, não está de secretário não. Hoje ele está de passador de slide. Eu vou falar um pouquinho só. Na hora, companheiro. Assim, a gente percebe, já sabemos também, sabendo assim, o professor ele não é um leitor, ele não busca inovar o que ele trabalha, a forma do jeito que a tecnologia tem evoluída. Hoje temos que ser, a gente concorda totalmente que somos um eterno aprendiz, né? Nunca sabemos. Às vezes até se assusta, nossa, como eu sei pouco. Verdade. E isso aí que você falou me fez lembrar uma coisa muito importante, que foi o impacto da pandemia sobre a nossa profissão. Isso. Ela jogou na cara da gente assim, descaradamente, você não sabe. Que somos Vai estudar? preparados para atuar com os jovens de hoje. Verdade. Eu tenho um filho de 9 anos, ele vai fazer 10 ainda. Eu sempre quero dizer que ele tem 10. Estou envelhecendo meu filho, o homem é isso. Né? E eu vejo exatamente isso. Quando eu, que gosto de tecnologia, entendo um pouquinho, sou despreparado para lidar com ele, com esse negócio de tecnologia. Ele chega para mim, papai, eu encontrei isso aqui, não sei aonde, vai contando, falando bem rápido. E eu, ixi, que legal. Só que eu não faço ideia do que ele está falando. Com 10 anos de idade. Esse já tinha pensado. E é porque eu entendo um pouquinho de tecnologia. Aí às vezes, quando é uma coisa mais séria, eu vou pesquisar, vou procurar para saber o que é, se é bom, se é ruim. Quando é alguma coisa mais simples, eu deixo para lá, mas sem entender. Então, realmente, a gente é confrontado diariamente com essa realidade. Diga lá. Que pena que esse confronto não mudou a mentalidade da maioria. Né? Foi assim um choque para todos, mas infelizmente não houve grandes mudanças. Uma ótima reflexão também. Uma ótima reflexão também. Sabe por que eu acho? Olha aí, eu acho. Sabe por que eu tenho uma hipótese?
a gente começa a ter mais cuidado, sabe? Quando a gente é doutor, a gente começa a ter mais cuidado para afirmar as coisas. A minha hipótese é que a mudança ela veio de forma emergencial, obrigando a essa adaptação. Entretanto, ela, por ter sido tão repentina e forçada, ela não gerou o senso de transformação, mas de necessidade. Então, quando a coisa volta à normalidade, né, nós acabamos voltando à nossa, entre aspas, comodidade. Porque no momento que eu sou desestabilizado, eu tenho que procurar uma nova adaptação. E muitas vezes qual é o lugar da adaptação? O lugar onde eu estava. Mas, professor, jamais o trabalho do professor, o trabalho da escola será o mesmo após a pandemia. Jamais. Está totalmente diferente. Houve mudanças assim extraordinárias. Verdade. É verdade. Então, por isso que a gente percebe isso, que a colega falou. Porque como ela está dizendo, você percebe, a escola nunca mais vai ser a mesma. E aí a colega reflete, tem muitos colegas que não entenderam isso ou não se conscientizaram disso. Por que ela chega a essa conclusão? Justamente porque a escola não pode ser mais a mesma. E quando a gente vê algumas pessoas querendo agir da mesma forma que era antes, nós vemos, não, está tendo um choque aí de realidade, porque a realidade mudou. Não vai funcionar. A pandemia mostrou que a realidade se transformou completamente. E o quanto nós precisamos de modificações nas nossas práticas, adaptações, readequações. Só que isso leva tempo, leva investimento de tempo, leva investimento de recursos, investimento de energia, de força, e às vezes nem sempre os colegas estão dispostos a isso. Pare e pense. Aqui no município tem admissibilidade dos diplomas de universidades do Mercosul. Você tem a oportunidade de fazer mestrado, fazer doutorado com uma instituição que está trazendo até aqui profissionais capacitados, oferecendo isso de forma facilitada. E o nosso grupo não é tão grande assim, comparado ao que poderia ser. Professor, isso é o quê? Uma possibilidade, uma hipótese as pessoas não confiam, já foram enganadas por outras instituições, então tem medo, beleza. Mas se é desconfiança, venha ver, venha analisar. Professor, é comodismo. Tem essa possibilidade também, porque no momento que eu vou modificar a minha situação, eu preciso me movimentar, agir. Professor, a questão financeira também tem essa possibilidade. Tem várias possibilidades. Então, às vezes a gente diz assim, o professor não mudou. Ele se acomodou, mesmo a pandemia mostrando que tinha que mudar. Mas tem muitos colegas que eles têm realmente uma dificuldade cognitiva relacionada à tecnologia. Ou não tem condições de investir financeiramente em equipamento, em estrutura, em conhecimento, ou não querem, ou acham que não é necessário porque tem outro que faz. Então são N as possibilidades. Nós que já estamos com mais idade sabemos o quanto o mundo é diverso e a gente tem que lidar com essa diversidade. E aí a gente escuta muito alguns falando assim, mas o financeiro está muito apertado, é muito complicado tirar do nome para pagar. Mas aí a gente começa a analisar, poxa, eu compro um tênis de 300, é a matrícula. E aí estudar é um investimento, não é um gasto. É verdade. E aí é justamente isso que a gente tem que influenciar os nossos colegas. Com essa positividade, com essa capacidade que nós temos de influenciar para o bem. Arrastar pelo exemplo. Pode ter certeza que o exemplo de vocês vai gerar duas reações. Uma, estimular. Outras, afastar. O exemplo de vocês tem essa capacidade. Então, que o nosso exemplo seja de trazer para o bem, para o progresso, para a evolução. E o tênis se acaba, né? Mas não é 17, não, tem 17 sim, tá? Vamos
vamos avançar para a gente poder daqui a pouco servir o nosso lanche, que está ali olhando para a nossa cara há muito tempo e tem uma cara mais bonita do que a minha. Aprendizagem contínua. Como é que isso é peça-chave na nossa carreira? Em algum momento da sua jornada profissional, você já deve ter se questionado, ter se perguntado, ter refletido. Poderia fazer o quê para me sentir mais realizado? Poderia fazer o quê para me sentir mais bem-sucedido? A Ideias Acadêmicas nasceu desse sentimento. Compartilhando com vocês, eu fiz o mestrado, eu era professor da rede particular. Quando eu iniciei o doutorado, eu já era professor da rede pública. Entretanto, por estar no estágio probatório, eu não recebi ainda como mestre e comecei a fazer o doutorado antes de entrar na rede pública, e quando entrei na rede pública, eu já estava fazendo o doutorado. E eu sempre gostei dessa vida acadêmica, dessa carreira acadêmica, só que eu me deparei com a seguinte situação. A universidade pública, ela tem resistência em incluir doutores que são da educação básica. Os programas, os trabalhos, as ações são sempre feitas com aqueles que estão dentro da universidade. E uma vez aconteceu uma coisa que foi um grande marco para mim. Uma colega minha de escola, se preparando para fazer o mestrado, na época era o mestrado, eu ajudei ela a fazer o projeto, preparei a essa colega, ela fez a seleção, passou. Durante todo o curso, como ela trabalhava com patrimônio e o meu doutorado na área de patrimônio, eu sempre ajudei, orientando, dando dicas. Então, naturalmente, quando ela terminou o mestrado dela, ela falou com o orientador que eu, Rafael, estaria na banca dela. Aí ele perguntou, ele é de qual universidade? Não, ele não é de universidade nenhuma, ele é da escola que eu trabalho. Aí ele disse, não, então vamos pensar em outra pessoa. Isso não existe. Porque a banca é formada por doutores, não interessa qual instituição que esse doutor está vinculado. Só que a coisa é tão fechada, tão elitizada, que eles resistem, inclusive, a nós da educação básica, que somos doutores, a participar. São todos? Não, claro que não. Já participei de várias bancas, tenho, como vocês falaram, participação em laboratórios. Não são todos os professores, mas uma grande parte tem essa resistência. E está sendo gravado, vocês estão ouvindo e eu falo para qualquer pessoa. E aí eu pensei, e como é que eu vou exercer a minha carreira acadêmica se a universidade fecha as portas? Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo pós-doutorado no Paraná e eu não tenho direito à bolsa. Porque só tem direito à bolsa quem não trabalha ou quem é professor de universidade pública. Aí se ele for professor de universidade pública, tem direito à bolsa, que hoje em dia é mais de 5 mil reais. Como eu sou professor, doutor na educação básica, eu não posso receber essa bolsa. Então é uma coisa assim bem estranha a pós-graduação brasileira. Então eu faço pós-doutorado sem bolsa. Quando preciso viajar para o Paraná, tem que tirar do meu bolso todo o trabalho de pesquisa, tudo que eu faço, eventos que eu organizo pela Universidade Federal do Paraná, e viajo para os eventos, tem que tirar do bolso, não tem direito a nenhuma contribuição, porque sou professor da educação básica. E aí eu pensei, e como é que eu vou exercer o meu doutorado, a minha carreira acadêmica na educação básica? Isso, ser bem sucedido e também ser até realizado. Como é que eu seria? E aí nasceu a Ideias Acadêmicas, pois agora eu vou fazer com que os colegas que são da educação básica sejam mestres e doutores. A minha meta é espalhar mestrado e doutorado para todo mundo que queira na educação básica. Quis, pode vir. Eu vou preparar você para a seleção ou vou, como a gente está fazendo aqui, oferecer a possibilidade de fazer um mestrado e doutorado em uma instituição internacional, já que as nacionais não são tão acessíveis assim. E aí, comecei. E foi crescendo e nós estamos aqui. E estamos em outros municípios, estamos em Fortaleza em alguns polos, porque
é fazendo o que nós queremos para ser realizados e felizes que nós encontramos a chave do sucesso. A chave do sucesso não é o dinheiro. O dinheiro é apenas resultado, consequência. Não adianta você achar que vai fazer alguma coisa só pelo dinheiro, porque quando o dinheiro entrar, você não vai estar realizado. Faça algo buscando uma meta que lhe torne realizado, realizada, que lhe torne bem-sucedido. Nós até hoje, se você chegar, faça esse teste na sua sala e perguntar para uma criança, o que é que para você é ser bem-sucedido? É ter uma casa própria, é ter um carro, é ter dinheiro na conta, ter um iPhone. Ele vai falar bens materiais, isso é ser bem-sucedido. Infelizmente, nós ainda reproduzimos esse ciclo. E ser bem-sucedido é ter dinheiro, é poder consumir, é poder comprar, é poder ter. O bem-sucedido, o ser bem-sucedido, é o que eu sou, é o ser. Então, escolha qual a sua trajetória, quais os seus alvos, quais os seus fins. E à medida que você chegar lá, você vai dizer assim, bicho, eu cheguei, então eu posso ir mais um pouquinho. Eu cheguei nesse, então eu posso ir mais um pouquinho. Compartilhando com vocês uma experiência super legal. Eu fui a uma reunião e a moça perguntou para mim e para minha esposa, qual é o lugar assim que vocês gostariam de conhecer, que vocês têm um sonho de conhecer? Aí eu olhei para minha esposa, olhei para a moça e fiquei tentando pensar nisso. Qual era o lugar que eu tinha um sonho de conhecer? Aí eu disse para ela, não tem nenhum lugar que eu tenha sonho de conhecer não, porque os que eu tinha o sonho de conhecer, eu já conheci. Isso é muito legal, pessoal. Você ter sonhos desde a infância, de chegar a determinados lugares ou fazer determinadas coisas e alcançar. E aí você pensar em outros sonhos, que às vezes não são mais por esse caminho, são por outro que você nem sonhava, mas pensar em novos sonhos. Isso é ser bem-sucedido. Então essa aprendizagem contínua possibilita que você seja bem-sucedido, possibilita que você esteja o tempo todo estabelecendo novas metas, novos alcances, tornando você em movimento o tempo todo, vibrando, pulsando o tempo todo, se sentindo vivo, tendo motivação. Então a aprendizagem contínua lhe motiva, lhe movimenta. Pode passar, menina, por favor. Nesse sentido, então, o Lifelong Learning nos ajuda a reconhecer e aperfeiçoar nossas potencialidades, sendo este um processo fundamental para a gestão de uma carreira de sucesso. E eu vou terminar apenas esse slide e nós vamos para o lanche. Potencial. Nós crescemos muitas vezes, pessoal, com a seguinte ideia: eu sou bom em quê? Eu sou bom nisso, então eu vou ter cuidado porque eu estou com deficiência nisso aqui, então eu tenho que investir nisso que eu tenho deficiência para ser que eu já sou bom, para poder equilibrar as coisas. Porque a gente, na educação formal, quantitativa, nós precisamos passar em todas as matérias. Então eu tenho que estudar aquelas que eu tenho dificuldade. Então eu deixo aquela que eu sei mais e vou estudar que eu tenho dificuldade, para passar em todas, para poder atingir o perfil, para poder mudar de ano, para poder passar também nas seleções concurso, para ser concursado, para fazer uma universidade. A gente é o tempo todo, pessoal, puxado, sabe para quê? Para mediocridade, para mediano, para média. O sistema nos puxa para a média. Só que quando você se depara com a aprendizagem contínua, o Lifelong Learning nos ajuda a reconhecer e aperfeiçoar o quê? As nossas potencialidades. Quando você chega numa pós-graduação estrito sensu, no mestrado e depois vai para um doutorado, você não está buscando a mediocridade, a mediana, a média. A mediana não, a mediana é outra coisa na estatística, a média. Você está buscando o quê?
a sua potencialidade. Então, quando você for escolher o tema da sua dissertação ou da sua tese, você vai pensar naquilo que você é melhor na área que você se formou lá na graduação. O que eu sou melhor em português? O que eu sou melhor em pedagogia? O que eu sou melhor em geografia? Vou pegar isso aqui e vou comungar esse conhecimento com algum conceito da educação e vou transformar esse conceito e essa potencialidade que eu tenho num trabalho de pesquisa. E eu vou me tornar o quê? Especialista nisso. Então, essa aprendizagem contínua nos ajuda a reconhecer essa potencialidade e jogar essa potencialidade lá em cima. Porque quando eu pego o meu potencial e maximizo esse potencial, aí eu me torno uma pessoa reconhecida dentro da carreira profissional. Então, o chamado aqui é para você ser o melhor no que você já é melhor. Porque quanto melhor você for naquilo que você já é o melhor, mais você se destaca. E mais a diversidade e a pluralidade se fortalece. Ninguém aqui, vai ser o melhor na mesma coisa, por mais que você escolha o mesmo tema do seu colega. Mas a forma que você vai fazer o seu trabalho, estudar o seu objeto de pesquisa, desenvolver a sua carreira vai ser diferente do outro. Então, ninguém precisa estar nessa loucura da concorrência, de que eu preciso para derrubar o outro, para poder... As pessoas me veem, não. Jogue seu potencial máximo em cima do que o seu potencial já é o melhor e com certeza você vai ser visto, reconhecido e as oportunidades que vocês viram naquela lista inicial ali vão surgir. Elas surgem. Demora às vezes, mas surge. Às vezes a gente pensa até que está demorando demais, mas nada demora demais. Tudo acontece no tempo certo, na hora certa, em que você está preparado para receber. Nada pior do que você receber uma boa oportunidade e não estar preparado. Então se prepare antes da boa oportunidade chegar. Porque quando a boa oportunidade chega e você não está preparado, você fecha portas. Quando você está preparado e a boa oportunidade chega depois, aí você abre portas. E essas portas não se fecham mais. Porque você está preparado para aquilo que você foi convidado a fazer. E o que vai acontecer? Você vai estabelecer novas metas. É isso que é o benefício da aprendizagem contínua. E agora a oportunidade que eu vou dar a vocês é de comer. É uma oportunidade muito boa. Temos que sair quase Chega, teve gente sorrindo, aí, alegre, passando vírus. Nós estamos já nos finalmente, tá? Não se preocupe que não vamos nos alongar muito. Tem tempo, tanto para vocês tirarem dúvidas, como se alguém ainda for fazer matrícula, vai ter tempo, mas a gente quer concluir para a gente tirar foto de quem está aqui e liberar aqueles que já fizeram matrícula para poder ir no horário devido. Sempre a gente vai tentar terminar 11h30 por aí, para que a gente possa ir para casa ainda com tempo para as atividades domiciliares. Vamos lá! Aprendendo a aprender. Nós desafiamos vocês em aprender, desaprender e reaprender, ou seja, um processo contínuo de aprendizagem, lifelong learning. E aí a gente traz para vocês uma forma de você colocar em prática esse aprendendo a aprender. E essa forma nós dividimos em 3 técnicas, 3 pontos, para que possa dar a vocês uma ideia ou algumas ideias para ser colocado em prática o que nós estudamos hoje. Primeiro, você está lá fazendo uma atividade, lendo um texto ou escrevendo alguma coisa, pensando numa citação de um autor, fazendo um levantamento bibliográfico, procurando conceitos, está lá fazendo aquela atividade. Empacou, parou, travou naquela atividade.
não sei para onde ir. Primeira coisa que nos dá é a sensação de incapacidade. Ixi, não consigo fazer, não sei fazer, não dá para fazer. Parei, não sei para onde ir. E se a gente alimentar esse pensamento, o que vai acontecer? Um bloqueio. Bloqueio emocional para aquela atividade. O seu cérebro se autoprotege. A partir dali, todas as vezes que você pensar em fazer aquela atividade, você vai pensar o quê? Ixi, isso aí eu não consigo não. Então é melhor fazer outra coisa. Então, para isso não acontecer, antes de você travar, nosso cérebro trabalha de dois jeitos diferentes que se complementam. Aprendizado do modo focado e do modo difuso. É uma técnica que é bem popular, mas que muitas vezes nós não colocamos em prática, em que eu estabeleço tempo para poder focar minha concentração naquela atividade e depois daquele tempo determinado, eu relaxo. Essa técnica, pessoal, está diretamente ligada a nosso hábito de estudar. Por isso que eu falei para vocês que vocês estabeleçam metas dentro de uma realidade. Não estabeleçam metas de estudo maiores do que o que você pode fazer. Como assim, professor? Atualmente você não está tendo tempo de estudo. É uma suposição. E sei que não é o caso de todos. Então eu vou estabelecer que eu vou estudar todo dia, à noite, 2 horas. Não faça uma coisa dessa. Porque a primeira coisa que vai acontecer o que é? Travar. E a sensação de incapacidade. Nós temos que treinar o nosso cérebro. Você estabelece, pessoal, uma sugestão. Um dia na semana, só um dia, para você estudar 20 minutos. Aí você diz assim, vixe, pessoal, 20 minutos não vale nem a pena, não vou não estabelecer esse dia não. Escute o que eu estou lhe dizendo. Estabeleça um dia, 20 minutos. Por quê? Porque é pouco. E você vai cumprir. Quando você cumprir esses 20 minutos, toda semana, o que vai acontecer com você? Você vai ter a sensação de missão cumprida. Estou cumprindo meus 20 minutos. Mas é pouco. Dá para mim fazer 30 minutos ou 20 minutos 2 dias e eu estabeleço uma nova meta. Quando eu estabeleço essa nova meta, eu vou agora em busca de cumprir essa nova meta. E eu vou de novo alcançar essa meta. E eu vou dizer para o meu cérebro, deu certo, ó. Consegui, show, não é impossível. E eu posso ir ampliando isso. Eu vou tendo o que, pessoal? Ganhos, conquistas. Nosso emocional vai se sentindo cada vez mais estimulado. Ao contrário de eu estabelecer 2 horas todos os dias e dizer para o meu cérebro, vixe, consigo não, isso aí não é para mim não. Isso aí é para o Antônio, isso aí é para o Igor, para o Rafael, para o Tom, para mim não dá não. Então comece de pouquinho. Fazendo uma comparação bem simples. Eu não sei se alguém aqui já está me seguindo nas redes sociais, vou aproveitar para fazer propaganda, _Rafael Teixeira, com PH. Ou @ideias acadêmicas. Eu corro. Eu, Rafael, corro na beira-mar. E aí, eu comecei correndo 3 quilômetros. Uma velocidade ali de mais ou menos 7 minutos para completar 1 quilômetro, que é chamado de pace. E eu ficava cansado pra caramba, suado. Com o tempo, foi aumentando o quê? A distância. Com o tempo, foi diminuindo a velocidade. Mas isso, pessoal, é uma conquista semanal, dia a dia, por insistência. Então, hoje em dia, eu corro muito mais do que isso em muito menos tempo. Do mesmo
da gente. Eu tenho que intensificar o meu tempo de estudo a partir da prática. E o que é que tem a ver com isso aqui, professor? O tempo de relaxamento e descanso, pessoal. Todos nós, depois eu vou trazer aqui para conversar com vocês a nossa psicóloga, e ela vai falar muito melhor do que eu, mas todos nós temos que nos recompensar. Você tem que ter o tempo do ócio, o de não fazer nada, o de não pensar em nada, o de descansar, relaxar. Porque senão o seu cérebro vai ficar sobrecarregado, você vai ficar com uma estafa, você não vai ter condições de produzir. Então, tempo de descanso, tempo de ócio. Se você não estabelecer isso, você também não consegue avançar intelectualmente. Costuma deixar estudos e tarefas para a última hora? Será que tem alguém assim aqui? Tem assim, tipo os professores, né? Tipo os professores. Qual o risco de você deixar as coisas para a última hora? O risco maior não dar tempo. O risco maior é pior do que isso. É você adoecer emocionalmente. Por quê, pessoal? Porque quando você deixa para a última hora, sabe o que está dizendo no seu cérebro? É uma ansiedade. Exatamente. Que eu preciso de mais energia, então o meu coração bate mais forte, o sangue circula mais rápido e eu vou o quê? Agora eu vou fazer. O que eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, é amanhã. Então, adrenalina, sangue, batimento cardíaco, tudo isso vai fazer com que eu tenha um impulso maior para fazer aquela atividade, para realizar aquilo. Entretanto, você tem dois problemas. Primeiro, você se torna dependente químico disso. Você se vicia nisso. Do mesmo jeito que a gente se vicia na namoradinha na adolescência, que o coração bate mais forte, você fica apaixonado, você se vicia, quer ver ela o tempo todo, quer ver ele o tempo todo, aquela paixonite da adolescência. Do mesmo jeito você se vicia nisso com as atividades para a última hora. Então, tenha cuidado com esse vício. E segundo, você também acaba gerando em você uma ansiedade para todas as outras coisas da sua vida. Então tenha muito cuidado em relação a deixar tarefas para a última hora. Para isso não acontecer, qual a técnica que eu devo utilizar? Controle do tempo, gestão do tempo. Se eu tenho uma atividade a ser feita, eu tenho que saber quanto tempo eu levo para fazer essa atividade e quanto tempo eu tenho que disponibilizar para realizá-la. Fazer essa relação soluciona o problema. Se eu não fizer, como eu falei no início aqui da dissertação, deixar para a última hora, eu vou ter que realizar, só que debaixo de quê? Adrenalina, pressão alta, taquicardia, azia e todos os outros males que a ansiedade causa em nós. Então, gestão do tempo. Temporizar o que você vai fazer de pouquinho em pouquinho. Aí eu digo para vocês uma experiência que todos vocês podem colocar em prática. Eu não vou gerir o meu tempo, então eu sei que eu tenho 30 minutos toda segunda-feira para realizar essa atividade que foi estabelecida para mim. Só que essa segunda-feira tem um aniversário. Eu não vou poder dedicar esses 30 minutos na segunda-feira. O que você vai fazer? Você vai pagar essa hora em outro dia. Por que isso? Porque você está dizendo para o seu cérebro que você não está em atraso, você pagou aquele tempo. Se a atividade que eu tenho para realizar está se aproximando do prazo e eu não estou conseguindo, mas eu estou pagando os 30 minutos semanais, o que eu vou dizer na gestão do tempo? Eu preciso de mais tempo, preciso de mais 30 minutos.
Então você passa, pessoal, a dar tranquilidade para o seu cérebro, para o seu organismo. Não deixando de pagar aqueles 30 minutos que você estabeleceu, mesmo que seja em outro dia, você está organizando o seu tempo e tendo tranquilidade para fazer aquela atividade. Se não for assim, nós vamos depender sempre dessa ansiedade, que é um mal para todos nós, para poder realizar as tarefas. Esquece facilmente do que leu e aprendeu. Eu leio aqui o texto do autor, quando termino de ler o texto, não sei o que estava lá no começo. O que eu posso fazer? Compartimentar esse texto, ler em menores porções. E também você pode, à medida que você lê o texto, você também pode explicar esse texto para você mesmo, para você mesmo. Você dá aula para você mesmo. Tanto por escrito, como também falando. Pode filmar você mesmo. Você pode criar um canal no YouTube. Você pode gravar esses vídeos e vender se for uma sequência de textos clássicos. Um monte de gente está procurando fichamentos, comentários sobre esse texto. Só para me dar uma Na hora, autoridade, você é que manda. Sou mandado por mulher desde que eu nasci. Então, normalmente eu gosto muito de ler. Assim. Aí eu vou grifando esse amor. Eu pego e vou grifando aquilo que eu achei importante na primeira leitura. E quando é na segunda leitura, eu já vou começando a excluir aquilo que não era tão importante, que aí você já está com mais profundidade no assunto. Então, daquele parágrafo, daquele título lá que eu li, como resumo, ele vai ficar só a essência. É assim que eu consigo realizar a leitura, o maior que seja o livro, sem perder o fim da meada. É assim que eu realizo. Agora vamos ter cuidado com uma coisa. Como é seu nome? É Valdete. Valdete. Vamos ter cuidado com uma coisa nesse exemplo da Valdete, para a gente não ter retrabalho. Quando a gente tem esse hábito de marcar o texto, normalmente eu preciso ler novamente para poder encontrar o que eu marquei. E acontece duas coisas. Existe uma mágica interplanetária que faz com que os textos que nós marcamos estão com marca-texto, estão riscados de caneta vermelha, mas eles desaparecem. Eu não sei que mágica é essa. Você procura, vai ter que folhear o livro todo para encontrar. Porque justamente a página que você marcou é a que está grudada. Você faz 10 vezes no livro e não consegue. Eu acho bom demais, sabe assim, não primeiro. Pronto. Tem essa possibilidade. E a segunda coisa, só um instante antes de passar a palavra para ti, é que às vezes você lê aquilo, marca, porque achou super interessante, entendeu, aí quando for no outro dia que você for ler de novo, aí você lê tudo marcadinho, bonitinho aí. Por que eu marquei isso? Acontece. Uma besteira dessa. Não tem nada a ver. Aí não tem mais como desmarcar, né? Aí você deixa pra lá. Aí eu uso até pouco. Ou seja, se você encontra alguma coisa muito interessante no texto, anota do lado, um comentário, ou numa folha de papel, você já anota, ou no computador, você anota já o nome do livro, a página, o nome do autor e o insight que você teve no momento que você leu. Para quando você retomar aquela leitura, ou for utilizar no seu texto, você ter já anotado aquilo ali que você pensou na hora. Tem uma planilha do Excel na plataforma das Ideias Acadêmicas que você faz o acompanhamento de fichamento. Lá na planilha tem as colunas em que você vai ver o nome do autor, a página, a editora, para ajudar também na formação da referência bibliográfica. Diga lá. Eu achei que da tia Valdete eu gosto de trabalhar muito em mapa mental. Ah, muito bom. Excelente. Tá aí uma dica sensacional. Tanto você pode fazer você mesmo, como também tem hoje em dia softwares que lhe ajudam a fazer esses mapas mentais sobre o texto que você está pesquisando. E aí tem gente hoje em dia que está vendendo nas redes sociais mapas mentais ali. Em sala de aula eu trabalho muito isso
meus alunos, né? Eu passo o conteúdo, um mapa mental, até para eles produzirem de forma diferenciada, fica mais fácil para eles estar aprendendo. Até quando estou estudando, fazendo alguma coisa, eu vou fazer isso aí. Muito, muito legal. Vocês vão ouvir muito eu dizer isso. Estava até falando para. Eu não sei teu nome. Bruno. O Bruno. Nós, professores, temos que desenvolver o hábito de criarmos produtos para nós comercializarmos esses produtos. Nós, professores, muitas vezes achamos que a única forma de nós ganharmos extra é através de vendas de roupa, de perfume, Não. E o conhecimento? E a experiência? E o que você produz de conhecimento? Muitas vezes nós temos produtos que nós utilizamos em sala de aula durante a nossa carreira, que são produtos diferenciados, mas a gente acha que não, isso aí todo mundo sabe, isso aí todo mundo usa, isso aí todo mundo conhece. Não é assim. A educação do Ceará, pessoal, é referência para o Brasil e para o mundo. Quando eu estava na equipe do documento curricular, nós fomos a São Paulo e a Brasília para as reuniões com as outras equipes dos outros estados. E nós éramos motivo de piada nas reuniões nacionais. Por que nós éramos motivo de piada? No sentido positivo. Quando tinha algum problema lá, alguma coisa que eles não entendiam sobre a BNCC, ou alguma coisa sobre o currículo, eles diziam assim: pergunta o pessoal do Ceará que eles sabem. Olha! Ah, meu filho, mas eu vou algo. Quando nós vamos aqui para a reunião na creche, pergunta Catunda faz tudo isso. Nós só temos uma dificuldade ainda, nosso professor, de postar. Aí quando a gente chega lá nas formações, aí os outros municípios trazendo a experiência, nós já estamos além daquilo. É do que eu estou falando. Registrar isso, pessoal. Transformar esse produto. Na CRED, vocês estão, entre aspas, ali concorrendo com a galera daqui do Ceará que está produzindo. Mas tem muito estado aí que não sabe nem o que é que vocês estão fazendo em sala de aula. Que as práticas que vocês estão utilizando em sala de aula, eles só ouviram falar e não sabem nem como colocar em prática. Mas outros dias, umas escolas do Rio entrou em contato com a gente aqui para buscar a experiência de Catunda. Eu tive agora recentemente em Sergipe. E ele estava representando o estado do Ceará, mais os secretários, e estava o Nordeste todo aqui, né? E aí terminou o falei, Jesus, quanto tempo nós já caminhamos à frente desse grupo? Eu estou falando de uma realidade do Nordeste. Sim. O Nordeste que é muito próximo a gente aqui, né? A gente, são 20 anos na frente deles, eles estão tentando caminhar. E aqui a gente fica se perguntando muitas vezes, se questionando, que não estamos ainda, muito ainda além do que nós desejamos chegar também ainda, né? É porque quanto mais a gente exercita, né? Mais a gente quer. Eu estava numa banca com o Ministério da Educação, nós vamos falar sobre Fundamental 2, Fundamental 2 no tempo integral, né? Como era que eram as aulas. Assim. E aí chegou uma hora que eu falando para levante aqui, conte com a experiência que vocês fazem lá. Devia ter convidado era ele para dar a palestra. E eu fiquei nessa horas e horas, imagina tudo, eu faço assim, desse jeito, É desse jeito. E não é vaidade, não é isso não. É porque realmente nós estamos anos-luz à frente de muitos sistemas. Então, lembrem disso quando vocês pensarem em criar produtos. Sejam empreendedores da educação. Não usem o mestrado de vocês só para a progressão. Usem para também transformar o que vocês produzem de conhecimento em produtos. Comercializar esses produtos. Nós precisamos deixar dessa besteira de que não é conhecimento, isso aí, não posso vender isso não. Enquanto isso, as editoras estão vendendo os livros para nós, a gente pagando, as consultorias vendendo para nós e a gente pagando. Eu, Rafael, quando eu terminei meu mestrado, a editora de São Paulo convidou para publicar meu mestrado em formato de livro. Eu já vendi 314. Olha aí. Cópia desse livro. Sabe quantos eu vendi da minha dissertação? Sabe quantos eu vendi já? Só pode fazer em velho? Nenhum. Nenhum. É o diferencial. É uma iniciativa que ele teve que eu não tive. Sou muito grato, inclusive, com a matéria aqui, só o município comprou 100 escolas. Distribuiu os professores do município para o levar de trabalho. Massa. Parabéns. Incentivar, não sei se estou ainda porque o trabalho acadêmico virou
Com certeza. Parabéns. Olha, esse Rondinelli é diferenciado mesmo. É igual, acho que eu vou fazer um concurso daqui quando tiver. Já tem concorrente demais. Acho que eu vou ser mais um, né? E aí, pessoal? Então, quando você for ler, nunca mais leia por ler. Só se for no seu momento de relaxamento. Mas se você estiver no seu momento profissional de estudante ali, de pós-graduação, de mestrando, de doutorando, não leia por ler. Leia procurando o que você vai encontrar naquele texto para colocar no seu trabalho. Tanto de citação como de ideia. É trabalho. Meu tempo é pouco, é caro. Eu já não tenho tempo. Aí o tempo que eu tiver eu vou ficar. Olha que legal que o seu autor escreveu. Não pode. Você tem que ler. É legal? Então, qual é a página? Qual é o livro? Qual é o ano? O que foi que eu tive de ideia aqui? E anotar isso. Ou no computador, de preferência, para depois só dar o Ctrl+C e o Ctrl+V, ou no caderno, no papel, mas não deixe passar nada. E o último slide, por favor. Palavras finais. A tomada de consciência de nossos pontos fortes e fracos nos leva ao questionamento. Como podemos potencializar nossos talentos e assim ter mais sucesso em nossa carreira? Como nós podemos potencializar os nossos talentos e ter mais sucesso em nossa carreira? O que vocês acham? Como é que você pode fortalecer a sua força e transformar a sua carreira em ainda mais uma carreira de sucesso? Me digam. Eita, que o cérebro chega. Você não fica, né? Perguntas. Tem alguém da filosofia aqui? Alguém da filosofia? Não? Perguntas movem a ciência, pessoal. Através do aprendizado consciente. Exatamente, uma possibilidade. Muito bem, Carlos. Perguntas movem a ciência. Você sabe o que faz a sua dissertação de mestrado acontecer? A sua tese de doutorado acontecer? Você sabe o que é? Logo já dando a primeira aula de metodologia. Sabe onde é que nasce a sua dissertação e a sua tese? Uma pergunta. Você faz o trabalho todo para responder essa pergunta. Associada a essa pergunta, tem outras perguntas que vão gerar o objetivo geral e os objetivos específicos. Se você tem um objetivo, eu tenho que traçar a metodologia para alcançar esses objetivos. Depois eu vou contar para as pessoas como foi que eu fiz. E depois apresentar os resultados que eu encontrei. Resolvido o trabalho. Eu estava falando com você aqui, né, há pouco tempo. Eu fiz uma especialização pela Federal, né, por projeto de pesquisa. Eu posso me aprofundar nela na questão do mestrado. Né? Foi ótima a sua colocação, porque nós não falamos sobre isso. Se você tem uma monografia, se você tem algum trabalho científico que você já fez na graduação ou numa especialização, traz esse trabalho para o seu mestrado. O seu orientador vai lhe dizer onde ampliar, como atualizar, como aprofundar. Se você tem uma monografia de 40 páginas, falta só 60 para 100. Ô, meu amigo, é ligeiro demais. É só ampliar esse trabalho, aprofundar esse trabalho com o orientador e dizendo como fazer, você facilmente faz isso. Ah, professor, não tem uma monografia, eu só tenho um artigo, porque a minha especialização era só um artigo. Traz esse artigo que já tem tema. Se já tem tema, então dá para transformar esse artigo em um projeto e a partir desse referencial que você utilizou, a partir desse tema que você já estudou, ampliar para uma dissertação. Não precisa você começar do zero não, tá? Isso aí foi muito importante, Bruno. Muito obrigado. Deixa eu só concluir aqui que eu... Na hora. Como é o nome dela? Como é, Bruno? Valdete. Não, você falou isso não. Você falou tia Valdete. Eu tô lá que eu me É porque assim, olha, na época que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, o que estava em foco era algo assim, o que me preocupava demais dentro da escola era uma situação.
E essa situação, ela não foi, na verdade, ela não foi resolvida. Mas hoje tem uma situação que muito me preocupa, que eu acho que todas as escolas a gente tem essa preocupação, e eu vou trabalhar, até estava mostrando para as meninas, porque eu vou tentar desenvolver meu projeto de pesquisa e meu trabalho de conclusão em cima dessa situação aqui. Poderia até aproveitar outra, porque não é algo que não foi resolvido, ainda permanece. Desde a época que eu fiz, que eu terminei há muito tempo atrás, mas essa que está aqui hoje, vai que o futuro que vier por aí, o professor... Vou invocar agora o orientador. Para estar aqui o palestrante. Pronto, vai dar. Vou fazer uma orientação rápida para você. Isso. Primeiro, você vai pesar o tempo que você precisa. Volta naquele slide aí, por favor. Você vai primeiro pesar o tempo que você precisa, né, porque a gente falou sobre isso. O tempo, a organização do tempo, o aprofundamento da leitura, para ver se você, com o tempo que você tem disponível para trabalhar, compensa você fazer essa mudança ou não. Porque a gente tem que mediar o que a gente quer com o que a gente pode. Eu conheci hoje esse outro doutor aqui, olha, depois de passar. Não, fique à vontade, você vai decidir. Eu acho ele muito necessário. Show. Eu trabalho numa escola de Fundamental 2. E esse projeto, eu tenho certeza que as escolas de Fundamental 2, elas passam por esse mesmo problema tentando buscar uma solução que chega às vezes até o nível médio, né? Então, se eu conseguir realizar um projeto de pesquisa em cima do assunto desse aqui, se você conseguir, ótimo. eu vou ficar realizada. Com certeza. Agora, vocês vão ouvir em outras falas minhas, porque eu sempre digo isso. Jesus nos deixou 2 mandamentos principais. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a mim mesmo. Então, quem é a prioridade? Deus, e depois de Deus? Eu. Porque sem eu não existe o outro. E eu não vou amar o outro. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você estiver pesando isso que eu estou lhe dizendo, você não se coloque, que isso é um recado para todos os professores, na posição do complexo de herói. O professor não é herói. Nós não temos condição de resolver todos os problemas. Essa ideia de que é um problema importante, é importante, posso fazer, posso, então eu vou para cima. Se é algo que vai demandar de mim um esforço além do necessário, então eu não faço. Vai vir outra pessoa e vai pesquisar sobre isso. Eu não preciso resolver esse problema. Porque se eu resolver esse, vai aparecer outro. E se eu quiser resolver o outro também, eu não vivo. Então sempre cuide de você em primeiro lugar. Porque aí, não é carreira? Terminei no mestrado. Esse problema pode ser resolvido no doutorado, ou pode ser pesquisado para um artigo, ou eu posso criar um produto baseado na metodologia que eu utilizei no mestrado para formar pessoas sobre esse novo problema. Então, tem várias formas de eu abordar um problema. Então, nunca incorpore o complexo de herói que tem que salvar a educação. Nós somos muitos e por isso que nós precisamos, cada um de nós, fazer o quê? Jogar o nosso potencial, que já é alto, para onde? Lá para cima. Cuidado para você não ter um potencial alto, aí voltar lá para baixo para poder fazer de novo a trajetória. Porque o esforço é muito maior. Sempre lembre disso. A chaleira já estava fervendo, deve ser suave. Isso, claro. Só uma dica assim também, que eu sempre oriento alunos na especialização, né? E a gente percebe assim, eu acho que no mestrado a gente tem que ter uma ideia, né, no doutorado, desde o princípio já entender o que é que eu vou pesquisar, porque tem muita gente que começa agora com coisa, lá na frente muda, e aí se perde nesse tempo todinho, porque eu sei que o problema maior que a gente tem é na hora de finalizar a dissertação. Aí é que está a pata aperta, que você vai ter que sentar mesmo, vai ter que escrever, vai ter que estudar, e esse seu tempo já muito corrido e essas mudanças de tema ao longo do curso, e só tem a dificultar mais ainda. Verdade. Para você finalizar. Por isso que é importante você ter foco. E o foco é chamado de projeto de pesquisa.
Ah, professor, não precisa de projeto para esse mestrado. Não, não precisa. Para entrar, não. Mas para fazer sua dissertação, sim. Porque se você não tiver um projeto, o que vai acontecer? Isso aí que o Rondinelli está falando. Você vai chegar no objeto e vai dizer assim, vixe, eu ia estudar essa aqui, máquina ali, é tão legal. Vixe, aí é difícil, não quero isso não. Olha, isso aqui é legal também. Aí você se perde igual criança quando chega no parque, não sabe qual brinquedo brincar. A primeira vez que nós fomos à Disney, a gente ficou olhando os brinquedos só a massa, nós fomos no mais paia que tinha lá. Porque a gente não sabia escolher. E aí a gente ficou brincando no brinquedo, lá pelo meio, eu olhei para a mulher e disse, por que a gente está aqui? Ela disse, não sei, é porque a fila estava menor. Se a fila estava menor, é porque não tinha uma qualidade. Pois não é? Então a gente tem que ter cuidado para a gente não entrar no parquinho do objeto e se distrair com o mais fácil, se distrair com o mais interessante, manter o foco naquilo que foi estabelecido. Esse é um momento interessante, essa questão da escolha do tema, porque lá no desenvolvimento do projeto tem que fazer uma evento que a gente conhece como estado da arte, né? Exatamente. É um estudo sobre aquele tema de vários autores, porque eu estava comentando aqui agora há pouco com os colegas, o trabalho estrito senso, independente da instituição, ele tem que ser um trabalho sério, sem plágio, sem... Com certeza. Você comprometer, porque vai e volta, né? Você vai lá, você tem que barreirar tempos e tempos, fazendo trabalho copiado na internet, copiado de outro autor. Então tem que ser um trabalho inédito, bem feito, e para isso requer muita leitura. E essa leitura é chamada de estado da arte. Você tem já seu tema focado na sua cabeça, então você vai pegar uma bibliografia referente àquele tema e se aprofundar bastante nele para facilitar a composição do seu trabalho. Perfeito, concordo plenamente com você. Você estava falando e eu lembrando. Aquele cara que foi chamado para ser ministro da educação, que foi descoberto plágio dele, isso que a gente não sabe. A pessoa, você faz um mestrado agora, deixa plágio no seu trabalho, daqui a 10 anos você é convidado para ser secretário de educação de Catunda, aí a oposição, eita, esse bicho vai ser secretário de educação? E o que ele sabe? Não, ele é mestre em ciência da educação. Cadê essa dissertação dele? Vamos ver. Aí vai analisar lá, aí ó pessoal, ó, a dissertação do tal do secretário de educação cheio de plágio. Pessoal, vergonha? Então, faça as coisas certas para lá na frente andar de cabeça erguida. Sempre. Vamos lá. Com o meio do lifelong learning, nossa capacidade de tomada de decisão se fortalece, uma vez que o conhecimento abre nossas possibilidades de reflexão e pontos de vista, até então não considerados, gerando mais valor à nossa jornada enquanto indivíduos e profissionais. O investimento que vocês fazem de tempo, esforço e financeiro em um mestrado e um doutorado tem como principal finalidade agregar valor à sua jornada como indivíduo, em primeiro lugar, como quem você é. Então o mestrado tem que ser bom para você emocionalmente. Por isso que eu sempre falo de emoções. O mestrado tem que ser bom para a sua família. O mestrado tem que ser bom para a sua comunidade. O mestrado tem que ser bom para a sua profissão. Ele tem que trazer valor para você. Ele tem que agregar valor. E é com essa mensagem que a gente encerra. Pode colocar o último. Como vocês sabem, a Educainter, o Instituto Educainter, que promove essa palestra com vocês, e nós da Ideias Acadêmicas somos responsáveis pela realização, mas nada disso seria possível se vocês não estivessem aqui acreditando que nós vamos com você até o fim dessa jornada. Não, sempre digo isso, é um lema da Ideias Acadêmicas, não se sinta sozinho, você não está sozinho. Esses meninos aí, a hora que você precisar deles, pode ter certeza que eles vão estar disponíveis para vocês. Muitas vezes, tarde da noite, final de semana, eu vejo eles postando nos grupos, respondendo os colegas, os companheiros, e isso é que fez com que eu aceitasse essa parceria com eles. O Antônio, que já trabalhou comigo, sabe que eu também não tenho muito juízo na cabeça, e aí eu estou o tempo todo também ligado. Dificilmente você manda uma mensagem para mim para me não responder imediatamente ou no mesmo dia. Então, essa proximidade
vai acompanhar vocês durante todo o curso de vocês. E o que vocês precisarem, nós vamos estar com vocês. E a gente fala isso com toda a tranquilidade do mundo, porque a gente tem uma história por trás disso que comprova o nosso compromisso com a educação. Uma salva de palmas para todos vocês. E vamos vir aqui para frente para a gente tirar foto, por favor. Então está avisando que o nosso próximo encontro é dia 4 de maio. 4 de maio, das 9 às